Projeto de Lei número 023, de 2015, de autoria do vereador Zander Fábio, que altera a Lei 9.410, de 2014, para implementar medidas de enfrentamento da escassez de recursos hídricos e da outras providências e de recursos hídricos e outros recursos ambientais coletivos e da outras providências. Analisando o processo, verifica-se que, da forma que se encontra a redação, o projeto de lei em exame não poderá tramitar nesta casa, caso o autor mantenha intacto seu projeto original. Como relator, o vereador Djalma Araújo votou pelo seu arquivamento. Na reunião da comissão do dia 29 de abril de 2015, a vereadora Cida Garcês solicitou pedido de vista sobre a matéria. Vencido o prazo regimental, a vereadora solicitante não se manifestou. Posteriormente, o autor manifestou dizendo que não foi justa a análise do feito. Foi designado o vereador Jorge Cajuru para elaborar novo relatório sobre a presente matéria. Em sua análise inicial, solicitou diligência do processo à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, CEPLAN, e para a AMA. As diligências foram oficializadas no dia 18 de outubro de 2018. Os órgãos acima citados não se manifestaram sobre a diligência. Vencido o prazo regimental, sem que o relator apresentasse seu relatório, a presidente da comissão, com base no artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno, avocou o processo para ser discutido e votado na presente reunião. Em discussão. Eu quero discutir, vereadora. Eu vou pedir vistas para... Eu me lembro bem desse projeto. A mãe de Vossa Excelência tinha uma matéria que era parecida, mas não era... E a minha matéria tramitava antecedente à matéria da vereadora ora citada. Eu vou pedir vista para sanar toda e qualquer dúvida e devolverei na próxima sessão. Ok. Em votação, pedido de vistas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista. Tem que fazer o voto aqui do Zander. Projeto de lei número 057, de 2018, de autoria do vereador Gustavo Cruvinel, que dispõe sobre a informatização do cartão de vacinação e da outras providências. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham principalmente sobre leis orçamentárias e das que abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ao auxílio ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa pública. Como relator, o vereador delegado Eduardo Prado solicitou diligência dos autos à Secretaria Municipal de Saúde. A diligência foi oficializada referida à Secretaria no dia 11 de abril de 2018. No prazo regimental, 15 dias úteis, não houve manifestação daquele órgão municipal, não sendo apresentado o relatório sobre a presente matéria. A presidente da comissão, agindo em consonância com o artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara, avocou o projeto para que fosse debatido e discutido durante a sessão plenária. Na reunião da comissão do dia 28 de julho de 2018, com voto separado do vereador Tiãozinho Porto, o processo foi em diligência à Secretaria Municipal de Saúde novamente. A CCJ oficializou a diligência no dia 28 de julho de 2018. A Secretaria de Saúde informou que o registro eletrônico das doses de vacinas aplicadas, ou seja, registro eletrônico, já é uma exigência nacional. Nesse sentido, Goiânia passou a utilizar o sistema Viver, que contém as normas editadas pelo autor da presente matéria. O relator solicitou devolução dos autos ao autor para reparos. Este manifestou, reexaminando, o vereador Tiãozinho Porto votou pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 122, de 2018, de autoria da vereadora Priscila TJ, que determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e da outras providências. Observa-se que a matéria trata de dar efetivo cumprimento ao que está determinado na Lei 9.262, de 2013, que regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal de Goiânia o entendimento à Lei Federal número 2.527, de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. A matéria é legal e constitucional. Foi designado o vereador Tiãozinho Porto como relator da proposta. Não encontrando vista de legalidade, o relator votou pela aprovação. A matéria foi aprovada na reunião da comissão no dia 19 de setembro de 2018. Na sessão plenária, no dia 31 de outubro de 2018, o vereador Cabo Sena apresentou no plenário emenda aditiva ao processo. Os autos retornaram à CCJ. Em nova análise, a emenda constitui em determinar o cumprimento da Lei 9.000
262 de 2013, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o atendimento à Lei Federal 2.527. Desta feita, coube a vereadora Tatiana Lemos relatar o processo. Na sua análise, cita que a proposta está de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 63, em que compete à Câmara dispor sobre matérias de competência do município. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 150, de 2018, de autoria do vereador Romário Policarpo, que obriga hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e todos os demais estabelecimentos comerciais e similares autorizados pela Prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável ou reciclável individual hermeticamente embalados com material semelhante a outras providências. No que se refere à proteção do meio ambiente, se diz que o município detém competência legislativa suplementar para legislar sobre o tema, com respaldo no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Como não bastasse, o artigo 23, inciso 6 da Carta Magna determina que a competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Nesse sentido, o STF decidiu recentemente que o município tem competência para legislar sobre o meio ambiente e controle de poluição quando se tratar de interesse local. A matéria legal e regimental. No seu relatório, o vereador Wellington Peixoto cita que o objetivo do projeto é de cunho ambiental e já foi aprovado em outras federações. Convicto de que a matéria é de grande importância do ponto de vista ambiental para o nosso município, seu voto foi pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 3 de outubro de 2018, a vereadora Priscila TJ apresentou o voto em separado pela diligência do processo à FIEG e ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. As diligências foram oficializadas no dia 3 de outubro de 2018. A FIEG e o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência manifestaram contrárias à proposta. Reexaminando o processo, novamente o vereador Wellington Peixoto votou pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 21 de novembro de 2018, os vereadores Ander, Eduardo e Sabrina solicitaram um pedido de vista sobre a matéria. Vencido o prazo regimental, os vereadores não se manifestaram. Em discussão. Quero dar um pitaco. Eu acho um absurdo um vereador pedir a FIEG para dar parecer. Ou nós temos competência de saber o que é bom para a população, ou não apresentamos. Que a comissão é composta de 7 membros e 35 vereadores, eu acho que nós temos que discutir essas matérias entre nós. É claro, é evidente que quem apresenta o industrial, o comércio, ele vai votar totalmente contra. Então, de forma que eu gostaria que isso fosse aprovado, porque acho que é de suma importância. Vereador, a diligência é necessária para fazer esclarecimentos. Por exemplo, nós também oficializamos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que foi contrário à matéria. Isso é legítimo ou ilegítimo a participação deles? Eu acredito que é legítima. Ele sim. Então, as diligências. Quem fabrica, não. As diligências são extremamente importantes para que a gente tenha uma manifestação da pessoa interessada. Porque não é porque somos vereadores que temos a expertise de todas as matérias. Eu quero discordar de Vossa Excelência e tem direito. Vereador. Eu tenho direito. Vereador Zano. Não, eu estava com a palavra você. Não, você parou, não, vereador. Dá licença. Eu acho o seguinte, aqui, os interesses da população têm que ser acima de tudo. Eu acho que nós respeitamos. Agora, se a pessoa com deficiência não quer aceitar, é outra coisa. Mas nós vamos buscar um resultado para que eles tenham mais facilidade. Agora, quem fabrica, é claro, quem representa os fabricantes de qualquer produto, é claro que não vai aceitar que nós façamos mais um sacrifíciozinho para realmente manter o meio ambiente. Tudo bem, vereador, mas a manifestação não é simplesmente contra ou a favor. Teve uma manifestação aqui informando o material que é feito esse canudinho, que hoje reduziu a vida dele a 2, 3 anos, quando ele vai para o meio ambiente. Então, existe toda uma normativa e uma explicação técnica para a gente. Nós também representamos a sociedade. Empreendedores, empresários, servidores, funcionários, todos eles compõem a sociedade. A gente está aqui para representar todos, e não uma categoria só, vereador Zander. Bom, o pedido de vistas foi devolvido e nós estudamos com muita atenção esse projeto. Eu, particularmente, vou votar a favor dele ir para o plenário, porque eu vou fazer uma emenda no plenário. Né, nós estamos discutindo, inclusive, com as instituições e vendo aonde esse projeto deu certo, porque não é só aqui em Goiânia. O Romário Policarpo, eu já fiz muitas questões que são bem vistas em outros estados, e nós já temos outras cidades que fazem o uso disso. Nós vamos criar o percentual para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao canudinho
que é flexível. Né? Então, nós vamos criar uma emenda, vou apresentar em plenário, vou pedir para que todos os vereadores me acompanhem, para que nós possamos atender a todas as classes. Eu acho que a solicitação do vereador Romário Policarpo ela é muito pertinente, no momento em que nós sabemos que o nosso meio ambiente é agredido a todo momento, vereador Paulo Magalhães. E eu acho que os dois vereadores que me antecederam têm razão nas suas indagações, porque eu acho que eu, particularmente, sou contra, às vezes acompanho, mas eu acho que todas as matérias, às vezes o que não é importante para o vereador Zander é muito importante para o vereador que criou o Dia da Pamonha. Talvez ele tenha uma ligação com algum órgão segmentado com isso. Então, eu, particularmente, eu acho que todas as matérias devem ser levadas em consideração e levadas para o plenário, para que o plenário seja, para que a vontade da maioria seja respeitada. Então, já adianto que farei uma emenda colocando o percentual para que as pessoas que têm a dificuldade, e não é só as pessoas com algum tipo de deficiência que muitas vezes a pessoa é idosa, não tem deficiência, mas tem dificuldade de fazer o uso do jeito que está. Então, nós faremos uma emenda, mas votarei a favor para que prospere para o plenário. Delegado Eduardo. Senhora presidente, senhores e senhoras, eu tenho uma visão um pouco diferente do meu amigo vereador Zander e do Paulo, não obstante não ser representante de qualquer tipo de entidade aqui. Eu sou do Partido Verde, todos sabem, que tem a causa ambiental como bandeira. Ao meu ver, ao meu crivo, o que está faltando no Brasil, e eu digo isso, logicamente, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, são ações de governantes para conscientizarem a sociedade, as pessoas, a utilização de maneira correta e o encaminhamento correto dos dejetos, inclusive do plástico. Nas cidades, em, por exemplo, que o canudinho foi, em tese, proibido, igual o vereador, ou transferido o tipo de canudinho, igual o vereador Policarpo sugere, houve um aumento significativo do consumo de copos e de garrafas plásticas também. Aí nós teríamos que também fazer leis para proibir a questão do uso de copos plásticos e também de garrafas plásticas. Da mesma maneira de caneta, que é jogada aí de umas vezes de uma forma inadequada. O que falta no Brasil, vereador Sabino, não são leis nesse sentido. Concordo. É a conscientização da sociedade, vereador Paulo. Razão pela qual eu vou levar o plenário, mas faço o voto e separado pela rejeição. Não obstante nosso amigo Policarpo ter essa visão, mas eu acho que nós não podemos também interferir nessa situação. Senão amanhã nós vamos proibir a utilização da caneta plástica também, vamos fazer uma caneta comestível. Depois da manhã nós temos que fazer um copo comestível, uma garrafa comestível, o plástico comestível. Porque todos os sentidos você tem. A capinha do meu celular, se eu não quiser ela, posso jogar ela ali na grama. Amanhã, sair daqui, não gosto mais dessa capa, vou jogar ali no asfalto. É conscientização. Infelizmente, os governantes não fazem isso. Então, se a gente começar a fazer a legislação demais nesse sentido, daqui um pouco, estamos proibindo a caneta BIC de utilização. Então, por esse sentido, mas vou deixar bem claro aqui essa sugestão do plenário, mas peço que os vereadores analisem esse ponto de vista que eu estou aqui colocando para vocês, por isso que eu faço o voto separado pela rejeição. Vereador Wellington. A gente vê que esse projeto, igual o vereador Zander falou, no Rio de Janeiro, se não me engano, foi aprovado. Mas lá das praias, já jogam direto, eu acho que a lei realmente pode funcionar. Agora, o vereador, quero até concordar com o vereador Eduardo Prato, que falta conscientização, sim. Aí eu concordo, porque vejo que proibir totalmente é muito complicado. Então, a gente tem que fazer uma análise realmente mais ampla para que não possamos prejudicar também aqueles que precisam usar o canudinho flexível. Vereador Zander. Eu queria pedir ao vereador Eduardo Prado que declinasse do pedido de voto em separado, deixasse o relator do vereador Wellington Peixoto ir a plenário com essa redação, e lá, se não acharmos uma saída como a emenda que nós vamos apresentar, não é emenda minha, é emenda da comissão, talvez com a anuência de todos, e aí sim, Vossa Excelência solicitar a rejeição, para que nós não possamos deixar que o projeto chegue imaculado com o pedido de rejeição, porque nós sabemos o peso que isso tem no plenário. Então, eu solicitaria de Vossa Excelência que declinasse. Vou atender, mas o pedido do vereador Zander, nosso amigo aqui das causas animais, mas, de qualquer forma, eu queria que os vereadores conscientizassem nesse sentido. Tá? Porque se a gente for fazer projeto demais, proibindo, entendeu, a utilização de plástico disso, nós vamos proibir também o copo plástico. Temos que proibir, Paulo, que canudinho e copo é o mesmo efeito na natureza. E a garrafa também. Pois não.
No meu tempo, que é muitos anos atrás, não usava saco plástico, era de papel. Pois é, ué. E que é muito mais saudável. Então vamos saco proibir de papel. uma forma geral, né? Carne se carregava num cordão, amarrava o cordão na carne e carregava. Hoje, tudo é plástico. Então, quer dizer, ou nós vamos conscientizar que o plástico não dissolve. Mas então que se proíba o plástico, que não se proíba um produto. Exato. Porque do plástico você faz uma série, uma infinidade de produtos. Vereador, eu acompanho É a mesma coisa por o exemplo, seu arma de fogo, porque os raciocínio. bandidos no Brasil estão armados. O problema é o Estado, que é inoperante, que abre as fronteiras e deixa o bandido comprar um fuzil e entrar, lá vão ter. Só atravessar a rua lá em Ponta Porã, você compra um fuzil por R$11 mil. Só relembrando um projeto da vereadora Cida Garcês, da questão da proibição do lixo, da multa de quem joga o lixo na rua. Eu e a Usana quase apanhamos dela, porque nós apresentamos logo depois, não sabíamos que ela tinha apresentado. Ela ficou brava. Mas assim, o que adianta? Ontem eu fui procurar uma lixeira na rua para jogar uma latinha, eu demorei quase uns 20 minutos. Não acha, não tem. Então, assim, a gente precisa também investir nessas questões. Exatamente. Eu, vereador Zander, até fazíamos uma emenda no projeto, que é questão dos animais, né, na época. Mas é uma lei que nós aprovamos, mas não tem eficácia. Como cobrar do cidadão se não tem onde ele jogar o lixo? Exatamente. Em discussão, em votação, projeto do vereador Romário Policarpo, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 177 de 2018, de autoria do vereador Carlinhos Café, que altera o dispositivo da lei número 9.822 de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas darem destinação adequada de medicamentos com prazo de validades ou estejam impróprios ao consumo. O projeto em vigor apresenta alteração ao artigo 3º da lei 9.822 de 2016. Nota-se que a matéria solicita apenas às unidades de saúde informações sobre a destinação correta dos medicamentos vencidos, tratando o projeto de interesse local, mas não apresenta clareza em relação ao descarte correto do medicamento. Analisando a proposta de alteração do artigo 3º, percebe-se que não foi respeitada a hierarquia das normas. A matéria não é constitucional. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou devolução dos autos ao autor para adequá-la às normas regimentais. O mesmo manifestou requerendo a consequente aprovação de sua proposta. Reexaminando, a relatora cita que as adequações solicitadas não foram realizadas pelo autor, portanto, a matéria não preenche os requisitos necessários para seu seguimento, possuindo vício constitucional. Seu voto é pelo arquivamento. Vereadora Tatiana, depois vereador Zander. É um projeto até interessante, esse projeto do vereador Carlinhos. Contudo, o projeto tem um erro, não cita determinada lei que tem que citar. Então, são alterações que são necessárias para o projeto ficar correto para seguir o trâmite legal. Então, nós apresentamos que ele corrigisse, citasse a lei que faltava, essas coisas, e ele não quis fazer, não entendeu, só quer que seja aprovado e pronto, e não. Então, por isso, eu estou votando pelo arquivamento. Vereador Zander. Bom, vereadora Tatiana, como disse a Vossa Excelência, eu, além de ter dificuldade, não teria problema em acompanhar o arquivamento, mas eu tenho muita dificuldade. Mas eu vou pedir vistas do projeto para tentar salvá-lo. Eu vou dizer para a senhora por quê, vereador Paulo Magalhães. Com relação aos animais, nós notamos, através de um estudo feito pela Anclivepa, que 90% dos medicamentos que vencem, muitos deles têm prazo de validade de 24 meses, de 36 meses, mas eles estão nas gôndolas das farmácias, das clínicas onde retém esses medicamentos há mais de 12 meses. Né? Então, eu tenho um projeto tramitando na casa que faz com que esses medicamentos que estão na gôndola há tanto tempo e que estão há um tempo de vencer, cerca de 40 dias, eles sejam doados para o nosso CCZ, onde não existe nenhum tipo de política pública para poder tratar os animais que estão lá em quarentena. Então, nós podemos fazer isso também com esse projeto, então vou pedir vistas para que nós possamos fazer uma emenda e tentar salvar o projeto do vereador Carlinhos Café. Em votação, pedido de vista, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não, faltando 30 dias para vencer, eles doam. Projeto de lei número 198 de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa com informações sobre despesas em eventos promovidos, patrocinados ou com emprego de dinheiro público e da outras providências. A proposta em estudo objetiva dar a devida transparência aos gastos públicos, havendo assim uma fiscalização mais efetiva e eficaz. O projeto torna eficiente os princípios basilares da administração pública, conforme evidencia o artigo 37 da Constituição Federal, em especial legalidade e eficiência, a matéria legal e regimental. Foi designado como relator o vereador Wellington Peixoto, que citou que a presente matéria atende os requisitos do artigo 33 e seguintes da Resolução número 026 de 91, Regimento Interno da Câmara, e o seu relatório pugna em proceder considerando os fatores de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e convicção pessoal, tendo por base preceitos éticos, sociais e morais. Seu voto é pela aprovação. Em discussão. Eu fico preocupado porque quando um prefeito contrata um show sertanejo para levar à periferia, aquele cidadão pobre que não tem como pagar um show está fazendo a obrigação cultural, sim. Então, eu sou contra. Eu acho que o prefeito tem que gastar no social, na saúde, na educação, mas também no lazer, para aqueles que trabalham e não têm condições. Então, acho que o prefeito tem que gastar, sim, com publicidade informativa, como bem diz o meu amigo Eduardo, sobre a dengue. O companheiro, você limpa a rua cedo, à tarde, o cara bota sofá velho, colchão velho, televisão velho, e o foco do mosquito está aí. Ele não tem consciência que o mosquitinho atravessa a rua e ele vai ser a próxima vítima. Então, é necessário que essa publicidade tem que ser feita nas escolas, com as crianças, porque o pai escuta muita criança. Quando ele realmente é bem orientado, principalmente no trânsito, a criança, às vezes, chama a atenção do pai não avançar sinal, não correr. Então, eu acho que o que o doutor Eduardo falou é realmente o que nós temos que fazer. Tem que gastar com mídia, sim. Tem que... Agora, eu acho que um prefeito igual a nosso, ele não gasta com mídia. Não tem mídia do prefeito na televisão. Principalmente essas que teria por obrigação. Hein? Sim. Então, no plenário, eu vou votar contra esse projeto. Esse projeto não proíbe, vereador. Ele só que a pessoa que receber dinheiro público para qualquer evento, que ele deixe claro quanto ele recebeu da prefeitura. Tanta coisa para nós em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. O fiscal votou contra. Põe uma plaquinha aí, fiscal. Projeto de lei número 222, 2018, de autoria do vereador Zander Fábio, que institui o ônibus 24 horas na cidade de Goiânia. Ocorre que, quanto ao aspecto social, não há dúvida de que o projeto em estudo possui grande relevância. Porém, o transporte coletivo de passageiros na cidade e na região metropolitana de Goiânia é disciplinado pela Lei Orgânica do município em seus artigos 72, 75, 76 e 77. Desse modo, qualquer medida a ser adotada, inclusive legislativa, cuja finalidade seja racionalizar, modernizar e conferir melhor qualidade na prestação de serviço de transporte no âmbito do nosso município, é uma atribuição da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo da região metropolitana. A matéria é ilegal e não constitucional. Ilegal? Foi designado o vereador delegado Eduardo Prado para emitir seu relatório em sua análise. Solicitou diligência do processo à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade e à Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da região metropolitana e para a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo. A comissão oficializou diligência no dia 7 de novembro de 2018. A CMT ressaltou que a matéria não abarca assuntos de sua competência. No prazo regimental, os demais órgãos acima citados não se manifestaram. O relator não apresentou seu relatório em tempo hábil. A presidente da comissão, em consonância ao que dispõe o artigo 35, parágrafo 5º do regimento interno, avocou o processo para ser discutido e votado na presente sessão. Em discussão, primeiro o vereador Zander e depois o vereador Paulo. Mas o fiscal tem direito de ser Quer falar Mas pra ele ele? tinha me pedido, ele já estava com a mão. O vereador Zander pela minha idade, cedeu, pela o senhor está com a fala. Vou ceder para Vossa Excelência, que eu tenho certeza que vai me defender. Quero parabenizar o Zander e dizer, eu não sei, há muito tempo atrás tinha um ônibus corujão que anda, porque o garçom que trabalha, a mulher que cozinha nos restaurantes, que não tem como pagar o Uber nem pagar o táxi, é claro, é evidente, pelo menos uma linha para cada região tem que ter, você entendeu, o ônibus à noite, porque sai às 2, 3 horas do trabalho, como é que vai para casa? Então, quero parabenizar o Zander e pode contar com o meu voto favorável em plenário, porque aqui eu só dou opinião. Obrigado, vereador. Vereador Zander. Eu, particularmente, eu fico, vereador Eduardo Prado, e vi que Vossa Excelência não fez o relatório. Vossa Excelência pediu uma diligência,
e eles não cumpriram. Como não vai cumprir? Essa turma do transporte coletivo em Goiânia, uns cara de pau que fala que dá prejuízo ainda o transporte coletivo de Goiânia, um bando de velho da bunda murcha, rico, que fica só fazendo com que o povo sofra dioturnamente. E aí as mulheres, principalmente, desculpe o termo, todo mundo fala bunda, né? Não tem problema. Então, Paulo, esse projeto, o que eu quero, como que eu quero cobrar, vereadora Tatiana, que uma pessoa vá se divertir, vá num casamento, vá num bar, e ele tem apenas a opção de voltar ou de táxi ou de Uber para não ser preso numa blitz da lei seca. Em que a multa da blitz da lei seca é exatamente 20% do valor da tabela FIPE do seu carro. Então, você que tem um carro de R$70 mil, você vai pagar R$14 mil, Sabrina, de multa, para que você possa, no caso de ser pega com teor alcoólico, para que você possa não ficar presa. É o valor, geralmente, da fiança instituída. Como que eu quero fazer com que um garçom que termine o seu trabalho às 2, 2h30, 3 horas da manhã, tenha que esperar às 5h30 da manhã para pegar um terminal cheio e, se for garçonete, ainda voltar sendo encoxada dentro do ônibus? Então, tem umas coisas que eu não entendo. Não entendo. E esse povo, essa turma, você faz um projeto aqui, como eu fiz o ônibus, né, com relação... que foi intitulado Ônibus Rosa, porque tratava do tema das mulheres, mas que, na verdade, era um ônibus que dava condições para as mulheres terem lá. Até é uma segregação, vereadora? Eu falei isso com a senhora. É. Mas, enquanto nós não temos políticas públicas voltadas para isso, é uma maneira que a gente tinha para poder fazer com que as pessoas... Eu não tenho esse problema, minha mulher não tem, minha filha não tem, de 18 anos, porque ela não anda de ônibus. Mas e coitada daquelas que andam? Né? Então, eu gostaria de pedir aos pares para que nós começássemos, a exemplo do que nós fizemos ontem, dar um corretivo nessa turma do transporte coletivo aqui na nossa cidade. A palavra certa é essa, é corretivo. Porque não tem lógica nós deixarmos a nossa população sofrer o que está sofrendo na mão desse bando de bunda baixa que manda no transporte aqui em Goiânia. Em discussão? Corroborando o que o Zano está falando, agora recebi uma notícia que unilateralmente a CMTC está fazendo as alterações nas linhas de ônibus ali da região leste, tirando o recanto, o Santo Hilário, alterando o Novo Mundo, fazendo um verdadeiro caos na vida das pessoas. Então, Jander, precisa realmente a gente dar uma resposta a isso. Eles fazem isso somente por conveniência, porque está achando que a linha não está dando lucro. Então, é muito pertinente o que se fala e realmente eles estão mandando e desmandando em prejuízo da sociedade. Viu? Então, eu acredito aí que lá em plenário eu vou contribuir, posso contribuir no que for decidido aqui por vocês. Só para reforçar, vereador Zander, eu concordo com o que o senhor disse, mas, mais uma vez, eu volto a dizer, até porque nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Essa casa, alguns anos atrás, abriu mão da sua competência legislativa sobre transporte coletivo. Tudo que nós fizermos aqui, e eu mesmo já fiz leis que interfiram no transporte coletivo, todas essas leis são inconstitucionais e ilegais, pelo simples fato de que nós, a Câmara Municipal de Goiânia, quando foi criada a CDTC, a CMTC, ela abriu mão da sua competência legislativa sobre transporte. Nós vamos aprovar a lei, não tem problema, mas não vai sair do discurso, porque, na prática, qualquer juiz que pegar um projeto de lei nosso, isso foi instrução do próprio Ministério Público, que instrui, não decide por nós, mas já houve a instrução do Ministério Público, que quem tem competência para legislar não é a Câmara Municipal de Goiânia. O que nós deveríamos fazer é, através das câmaras deliberativas, fazer as nossas exigências. Mas, infelizmente, essas não funcionam, essas não nos representam. Então, eu acho que, se nós quisermos atacar o transporte coletivo efetivamente, a gente tem que brigar pela remodelagem da CDTC e da CMTC. Só assim a gente vai enfrentar o transporte coletivo. Do contrário, a gente vai fazer lei para ser derrubada na justiça. Vereador, então, Vossa Excelência, que vai estar à frente da CCJ, e eu, a partir do ano que vem, como membro titular da CCJ, Vossa Excelência, junto com a comissão hora formada, vai ter uma chance ímpar de nós acabarmos com esse erro de um passado recente. Vossa Excelência trazer para cá
um novo Uma um nova novo parâmetro, formatação. uma nova formatação, e essa casa Exatamente. aprovar, e o momento é oportuno, já disse a Vossa Excelência, inclusive que nós teremos uma lacuna na Prefeitura de Goiânia, onde as mulheres devem ocupar o seu espaço, e aí não precisa falar mais nada, que Vossa Excelência pode entrar para a história de Goiânia como a pessoa que defendeu o transporte coletivo, dessa turma que não faz nada para ninguém, a não ser para alguns dinossauros que tem aí, que eles já estão acostumados a fazer. Então, vereadora, Vamos atacar Agora, a origem do problema. exatamente. Agora, quando se trata de legislar, o vereador tem as suas funções muito restritas. Fiscalizar e legislar. Mas, na verdade, nós somos psicólogos, nós damos emprego, sim, nós fazemos asfalto, nós fazemos tudo aquilo que não é atribuição de vereador. No final da legislatura passada, nós criamos uma lei em que o vereador... É um absurdo, nós somos a única capital que o vereador não legisla sobre matéria de cunho financeiro. Olha que absurdo, Tatiana. Mas nós criamos a lei, foi aprovada nessa casa, que faz com que, se eu apontar a rúbrica financeira para o próximo ano, eu possa, sim, legislar sobre matéria de cunho financeiro. Então, para encerrar, vereadora, quando se trata de legislar, fiscalizar, a única atribuição que o vereador pode fazer, e aqui eu estou cuidando dela, é quando se trata da segurança do ente, do munícipe, e aqui eu estou tratando da segurança dele, quando ele tem o direito de ir e vir dentro do transporte coletivo, para que não possa, apesar que eu não sei o que está mais perigoso, se andar dentro de ônibus ou andar a pé de fora, madrugada. Eu acho que dentro do ônibus, às vezes, está mais perigoso. Então, eu agradeço a fala de todos, né, o vereador Eduardo Prado vai se manifestar, mas para que nós possamos, e Vossa Excelência tem a chance ímpar, e eu quero apoiar Vossa Excelência, para que nós possamos mudar e fazer essa turma respeitar nós. Perfeito, vereador. Só para Vereador concluir, delegado. vereadora Sabrina, e essa causa pode contar com o meu apoio na Assembleia Legislativa ano que vem em relação a essa questão do transporte coletivo na região metropolitana. Digo isso porque Goiânia hoje é uma cidade, Tiãozinho, uma cidade, Zander, que desenvolvida, que tem congressos nacionais e internacionais da área de oftalmologia. Recentemente, os delegados gerais do Brasil todo estiveram em Goiânia discutindo a questão da Polícia Civil no Brasil. E você chega 11 horas, 10 horas num restaurante em Goiânia, 9 horas, o garçom fala, ó, 10, 15, ele fala assim, ó, o senhor quer pedir alguma coisa para comer? Por quê? Porque não, 11 horas a cozinha fecha. E eu fui indagar, Tatiana, por que estão em São Paulo 11 horas, a vida está começando, as pessoas saem do serviço, reuniões, e Goiânia é uma cidade já gigantesca em relação a negociações empresariais, a questões de congressos, medicina, enfim. E aí chega, um dia eu perguntei para um dono de restaurante, meu irmão, Goiânia é cidade, uma capital, e parece cidade do interior, te dá 7 horas, não tem restaurante aberto, o que está acontecendo 10 horas? Ele me respondeu, claro, de forma clara, Zander, nós não tem como a gente conseguir, primeiro, questão de segurança, mas segurança a gente resolve aqui. Mas questão de ônibus. As pessoas que trabalham aqui, não tem, nem todas têm carro e moto. E não tem transporte coletivo, doutor. Já teve, não tem mais. Então, isso aí atrapalha o setor produtivo de uma forma clara e evidente. Então, eu já deixo aqui, Zé, para você e para a Sabrina, a minha solidariedade em relação a essa causa e na Assembleia defender essa bandeira com vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, delegado. Em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. Senhores, eu peço uma certa agilidade na análise dos projetos, que a gente ainda tem 4 pedidos de inclusão aqui. Projeto de lei número 255 de 2018, de autoria do vereador Zander Fábio, que concede isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza a todos os eventos realizados no Autódromo de Goiânia. O autor justificou a importância do projeto em estudo, pois visa incentivo ao crescimento econômico e social do município, ajuda tributária para as quais criarem eventos esportivos é indispensável, tendo em vista que o esporte é um dos fatores que mais contribui com a sociedade. O ISS é um imposto municipal atribuído pela Constituição Federal de competência exclusiva do prefeito, ressaltando que o projeto de lei complementar, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a taxa de autorização para eventos de funcionamento de diversões públicas provisórias, em andamento nessa mesma casa. Ademais desse relatório, o vereador Wellington Peixoto observa que o objeto do projeto coaduna com a atuação parlamentar, institui os meios necessários com o intuito de atrair grandes eventos esportivos para a nossa capital. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Muito rápido, só para os vereadores entenderem. Quem fomenta o Autódromo de Goiânia durante... Em dias contados, durante 10 meses e 2 dias, são as ações que são feitas pelos eventos regionais, vereadora Sabrina. Então, o vereador Paulo, que acompanha lá o quilômetro de arrancada, eu que acompanho o Fórmula 200, acompanho o Marcas e Pilotos, as corridas que são feitas a pé, as corridas que são feitas de bicicleta lá dentro,
esse pessoal é massacrado, porque quando vem os grandes eventos, a Vicar, traz lá a Stock Car, quando traz a Fórmula Truck, esse pessoal tem um monte de isenção, seja ele através de patrocínios, onde as empresas têm aí programas de governo que têm incentivo para que eles não paguem seus impostos. E aí os mecânicos, os pilotos, as pessoas que fazem os eventos regionais pagam para essa turma fazer os eventos que tem só de televisão. A Stock Car tem 10 milhões de reais toda vez que faz uma corrida aqui em Goiânia. 10 milhões de reais para que a Globo transmita a corrida. E aí eu não vou falar dos canais fechados, Sport TV, Fox Sports, nada disso. Então, eu agradeço ao vereador Wellington Peixoto, nós conversamos antecipadamente sobre isso. Isso aqui nós vamos estar incentivando o trabalho, o serviço daquele mecânico, daquele gestor de eventos, como o Roberto Boetcher, como o Júnior, como o Evair, que faz o quilômetro de arrancada, a poder estar fazendo seus eventos aqui na capital. Quero dar um pitacozinho? Eu quero realmente parabenizar o Zander e dizer que aquela prova de caminhão, aquilo é um estrago no asfalto. Acaba o Fotruc, não é o Fotruc. Eu também quero dizer que o nosso governo, ex-governador Marco Antônio, gastou dinheiro demais com aquele ali dos Sertões, só para sair de Goiânia. Era milhões e milhões para aquele pessoal. Então descobriram que Goiânia é a terra do João Ninguém, você entendeu? Vem para cá, pega o nosso dinheiro, vai embora e deixa o estrago na cidade. Então, eu quero parabenizar, porque as provas de arrancada, que o senhor presidente da Getop prometeu, já me rincou, de fazer cimentada, passou-se 8 anos, não conseguiu fazer, enrolou. E realmente, para fazer uma prova aqui dentro de Goiânia Regional, Sabrina, é a maior dificuldade do mundo. Então, quero parabenizar o Zander e quero assinar junto com você. Obrigada, vereadora. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei número 261, de autoria...